te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo, amor, é impossível ser feliz sozinho. Mentira, é claro que é possível ser feliz sozinho. Galera emocionada acredita que só é possível ser feliz sozinho. E hoje eu vou provar para você, sim, como ser feliz sozinho. Porque se você não consegue ser feliz sozinho, você não consegue ser feliz com outra. E bem hoje que eu preparei essa canção, essa belíssima canção, por sinal, Wave, né? Essa geração, a geração Z que não conhece música boa, Wave. Para de ouvir Taylor Swift, vai ouvir Tom Jobim, por favor. Escuta, presta atenção. E hoje eu vim aqui então, né, bem no dia que eu resolvo gravar essa música aqui para ter essa introdução bonitinha para vocês, né? Eu tô sem voz. Tô sem voz por quê? Colônia de férias, né? Colônia de férias, esses dias aqui já relatei para vocês, vieram 20 crianças segunda-feira aqui em casa. E é claro que daí a virose come solta, né? Corre solta. E agora eu tô aqui com essa voz, mas eu acho que o conteúdo ainda pode ser passado, tá bom? E não pararemos, estamos apenas começando. Mentira, já estamos começando faz tempo. E só vamos continuar aqui. Então perdoe minha voz. E se vocês ouviram algum barulho, tá? Seja barulho de criança, seja barulho aqui no teto, é choro, é grito, é água, enfim, qualquer barulho que vocês ouvirem, me perdoem, porque a gente trabalha, mas o mais velho, no caso, está sozinho, não, ele está de férias, né? Última semana das férias escolares, então vocês dêem uma segurada aí, aguenta, tá? Porque aqui é vida real, mesmo quando a gente não queria mostrar tanta realidade. Mas vamos lá. Como ser feliz sozinho? É impossível ser feliz sozinho? É fundamental, amor, é impossível ser feliz sozinho? Eu acho que não, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre solidão um pouquinho, falar sobre como ser feliz sozinho, eu quero que você não me deixe sozinho aqui. Não me deixe, mas não me largue mais. Em que sentido? Segue o meu canal aqui, dá o seu like, deixa o like nesse vídeo, liga a sineta, receba as notificações. Eu gravo vídeos novos de segunda a sexta-feira, todas as semanas. Então sempre vou estar trazendo assuntos novos aqui. E aqui embaixo nos comentários, se você tiver alguma sugestão, me escreva. Tem muito vídeo que eu gravo, inclusive esse, muita gente já falou sobre isso. Você deixa ali sua sugestão, eu acabo pegando inspirações ali nos comentários, tá? E se você nunca me viu na vida, eu sou o J. Borgonhoni, fundador da Terapia do Bom Senso, e aqui, principalmente no meu canal do YouTube, eu quero levar para você, ou no Spotify, né? A gente tá me ouvindo no Spotify. Eu quero levar para você leveza, sinceridade, clareza emocional aí, pro seu universo interior e, claro, muito bom senso. Porque a minha ideia aqui é que você saia daqui depois desse vídeo mais normal e com mais bom senso. E fique comigo até o final do vídeo, porque nesse vídeo em questão eu vou dar 5 dicas para como você ser feliz sozinho e também essas dicas são sempre práticas. Eu não te deixo na mão, eu não te deixo com questões, com dúvidas, tá? Eu quero te ajudar sim, tá? E como você viu aqui, né? A gente chupa cana, assobia, toca violão, faz o que pode para poder entreter você, para eu não ficar sozinho falando sozinho aqui. Mas vamos lá! Começando o assunto, a primeira coisa é que nós vivemos, né? Nós somos formados, gerados por causa de um relacionamento, ainda é assim, gerados por causa de um relacionamento, né? Nós somos criados em relacionamentos, nós vivemos em relacionamentos, nós buscamos relacionamentos e nós queremos morrer em relacionamentos. Ninguém quer morrer sozinho, né? É fundamental mesmo, amor. É impossível morrer sozinho é triste demais, não é mesmo? Mas a questão é o quê? Nós ficamos sempre nessa dinâmica com o outro, né? Como eu dei exemplo aqui, né? Eu chamo de colônia de férias, mas meu filho está de férias, ou seja, então agora, se ele não está lá na escola, ele vai estar aqui e vai ter alguém olhando por ele. Eu e minha esposa, a gente vai estar olhando por ele, vai ter relação com os outros 2 irmãos, enfim, vai ter tudo isso, né? Então tá sempre em relação. Aí o que acontece? Quanto tempo sozinho meu filho tem? Muito pouco tempo. Porque sempre tem alguém, sempre tem uma interação, sempre tem uma rotina, sempre tem alguma coisa. E a gente vai percebendo que a gente pode muito bem ir crescendo e sempre estar em relação ao outro. E nunca pensar em nós mesmos. Hoje eu não vou falar sobre a solidão em si. Eu vou falar primeiro como ser feliz sozinho, para depois, num outro vídeo, acho que talvez um pouco até mais filosófico, falando sobre princípios, eu vou falar sobre a solidão em si, né? O tema da solidão. Mas o que acontece é o quê? Muitas vezes, então, por nós estarmos sempre em relação, a gente acredita que a felicidade, ela só é possível nessas relações.
estando com alguém, estando acompanhado, estando com um amigo, estando com uma namorada, estando com um filho, coisa e tal, bababá. E basta você começar a perceber e começar a olhar um pouco para a sua vida, que você percebe que muitas vezes nós estamos sempre em relações, sempre olhando, sempre buscando e sempre infeliz ou então frustrado porque não encontramos alguém. Porque não encontramos alguém para nós dividirmos a nossa vida. E o que acontece é que muitas vezes, nessa busca por relacionamentos, interessa mais a opinião do outro do que a nossa própria opinião. Interessa mais o que o outro quer do que eu realmente sinto. Interessa muito mais o que o outro espera, a felicidade do outro, do que a minha própria felicidade. É claro que eu já falei aqui num vídeo sobre feministas red pills estão certos, tá? Porque o casamento não vale a pena. Esse é o título, se você procurar, porque o casamento não vale a pena. Vai aparecer esse meu vídeo. E o que eu falo ali, tá? Pra você não ficar assustado, tá? O que eu falo ali é o quê? É que a família, o relacionamento é muito sobre sacrifício. É eu me doar pelo outro. Então, sim, a base do relacionamento, e principalmente da convivência familiar, deixa eu só fechar aqui, tá um monte de propaganda aqui no site de cifra. A base do relacionamento e do convívio familiar é muito baseado no sacrifício. Meu filho tá com 5 meses agora, o Bentinho. Coisa linda. E o que acontece é o quê? A gente tem que se sacrificar por ele. Minha esposa tem que se sacrificar. Eu tenho que me sacrificar. Agora de férias, meu filho chega pra mim e fala: pai, mas você vai trabalhar de novo? Eu falo: filho, eu tenho que trabalhar. Não, você tá de férias, eu não tenho essas férias aí. Então o que acontece é o quê? A gente tem que, ó, falando em relacionamento, meu pai tava ligando aqui. Mas o que acontece é o quê? Então quando a gente pensa nisso, nessa questão do relacionamento, o que a gente vai ver é que, sim, tem um jeito saudável de nós nos sacrificarmos pelo outro, mas muitas vezes nós vivemos pelos outros. E vivemos pelos outros, não desenvolvemos a nossa vida, a nossa solidão, a nossa realidade, tá? Não desenvolvemos o nosso interior, os nossos gostos, a nossa personalidade. E o que acontece é o quê? A gente acaba, nesses relacionamentos parciais, a gente acaba ou com carência ou com insegurança. Por quê? Porque ou a gente quer estar com alguém e não consegue ficar sozinho, que é a carência, ou insegurança. Eu preciso da validação dos outros para eu ter segurança pessoal. E muito disso é fruto do quê? De não aprender a viver sozinho. Da gente não conseguir aguentar o tranco, né? Se eu não me engano, tem um ditado chinês, eu devia ter procurado isso antes, mas os insights só vêm enquanto eu estou gravando, que diz assim, quando você quer, enfim, mudar o mundo, né, muda a sua casa, tem isso, né? Mas ou então, assim, quando você quer muito, fazer muitas coisas, você está muito angustiado, vai pro teu quarto e fica em silêncio meia hora. Fica sozinho meia hora. E silêncio não é com celular, não é com TV, não é com seriado, não é com Instagram e nem é comigo. Eu sou uma ótima companhia, vamos ser sinceros. Mas, mas não é comigo, é sozinho. Tanto que tem aqueles memes, né? Antigamente, quando você ia pro banheiro, né? Dá um tempo pra cabeça, principalmente os homens que ficam lá 3 horas, a gente não tinha o que fazer, a gente ficava lá, entende? Antigamente, né? A galera fala, ai, que legal, voltar aos anos 80, anos 90. Cara, antigamente você entrava num ônibus e você ficava lá sentado, você tinha que aprender a ler. Tem gente que não consegue ler, fica tonto, né? Eu lembro muitas vezes assim, né? Minha esposa até esses dias falou pra mim: ah, você tem facilidade de ler em carro, coisa e tal. Eu falei: meu bem, antigamente eu sentava no ônibus de costas, né? Pra frente e ficava lendo, né? Então, ou seja, eu não tenho esse tipo de resposta, né? De ficar tonto, ficar enjoado, essas coisas assim. Mas antigamente era isso. Eu acho que nós tínhamos mais solidão, nós tínhamos mais respiro. Hoje em dia, então, nós não aprendemos a ficar sozinho. Por não aprender a ficar sozinho, a gente fica olhando muito pro outro. É o outro, é o outro, é o outro. É o desejo do outro, é a vontade do outro, é a raiva do outro, é o que o outro está dizendo, o que está acontecendo na vida do outro, não está acontecendo na minha vida e assim por diante. Então é muito interessante a gente perceber que nós não temos mais esse olhar para nós mesmos. Por isso é preciso aprender a ser feliz sozinho. Por isso é necessário que você encare a sua solidão, que você olhe para si mesmo e comece realmente a enfrentar essa. Eu falo que a solidão é um túnel. Já estou até adiantando o conteúdo do outro vídeo sobre solidão que eu quero gravar mais para frente. A solidão é um túnel em que quando você entra nele, ele é escuro. De repente, a coisa começa a ficar diferente. A coisa começa a ficar diferente porque você começa a perceber que na solidão eu posso desenvolver coisas
que me agradam. E eu posso ficar mais forte. Porque quanto mais resistente eu sou à solidão, quanto mais eu vejo a solidão como algo legal, algo positivo, melhor serão meus relacionamentos. Por que melhor serão meus relacionamentos? Porque eu consigo lidar sozinho. Então, quando eu for sair, é só quando eu tenho certeza, né? Como eu sempre digo, quando eu vou sair, a pessoa tem que ser realmente muito legal, tem que valer muito a pena, porque eu sozinho é muito melhor, ainda mais quando você tem 3 filhos, né? Você tá casado com 3 filhos trabalhando em casa. Então, o que acontece? Momentos de solidão são muito poucos. Então, para eu sacrificar minha solidão para encontrar alguém, meu amigo, vai ter que valer a pena. Por quê? Porque na solidão eu faço um monte de coisa, entende? Principalmente leitura, né? Eu falo isso assim. Um dia eu até posso falar sobre essa questão da leitura, que é um tema que eu nunca disse, mas quando eu aprendi a ler e peguei gosto pela coisa, o que aconteceu é o quê? Eu nunca mais tive um momento de tédio. Eu nunca mais me senti sozinho. Porque eu sempre tenho algo para fazer. Algo solitário, mas é algo para fazer. Enfim, mas acho que vocês entenderam, né? Aprender a viver sozinho é ótima maneira de você aprender a viver com outras pessoas. E aprender a conviver com pessoas, ter relacionamentos saudáveis, é uma ótima maneira de você começar a ter mais momentos frutíferos sozinhos. Então a solidão ajuda quando você está acompanhado. E a companhia, boa companhia, ajuda você a querer estar sozinho, tá? Mas como hoje eu estou falando sobre como ser feliz sozinho, eu quero então te dar aqui 5 dicas de como você pode ser feliz sozinho, tá bom? Beleza? Anota aí. Anota aí e pensa, reflete sobre isso, tá? Primeira dica: como ser feliz sozinho? Arrume a sua casa. A primeira coisa que tem que acontecer, você tem que arrumar a sua casa, arrumar o ambiente em que você está. Jota, como assim? Porque muitas vezes nós não queremos estar onde estamos, principalmente em casa, que você vai ficar sozinho normalmente em casa. A gente não quer estar porque está uma desordem. Não é um ambiente confortável, não é um ambiente legal. Para nós estarmos sozinhos, tem que ser em um lugar em que eu sinta que o ambiente é harmônico e me agrade, principalmente quando eu falo de estar em casa. Então, a solidão começa por aonde você vai estar nessa solidão. Jota, mas pode acontecer de você estar sozinho na viagem, pode acontecer de você estar sozinho no hotel, pode acontecer de você estar sozinho, sei lá, enfim, no trânsito, essas coisas assim. Então, arrume seu carro, arrume as coisas, vá para um hotel, seja um hotel legal, arrume aí o seu quarto, arrume suas roupas, arrume a sua casa. Porque aí você se sente mais dono de si, tá? Não é por nada que o Jordan Peterson fala clean up your room. Limpe o seu quarto, comece limpando o seu quarto, porque essa sensação de ordem também te dá uma sensação de utilidade e também te dá uma sensação de propósito. Então comece arrumando a sua casa, o ambiente de trabalho, comece, faça com que isso seja confortável, tá? Porque muito olhar de fora é o quê? Uma frustração aqui dentro. Muito buscando conforto fora é porque o conforto saudável, não o comodismo, o conforto interno ele ainda não é suficiente. Então, a primeira coisa, arrume a sua casa, tá bom? Segunda coisa, tenha uma rotina saudável. Tenha uma rotina saudável. Tenha propósito. Por que eu digo uma rotina saudável? Se você não tiver uma rotina saudável, se você às vezes nem souber qual é a sua rotina, a tendência de você se sentir mal com as coisas que você faz é muito grande. A tendência de você achar que está faltando algo é muito grande. A tendência de você perder o propósito, e eu vou falar sobre o propósito aqui, perder o propósito de vida, o propósito de seguir adiante é muito grande. Então é muito visível. Pessoas que não têm uma rotina organizada, elas têm a tendência a ficar mais tristes, mais frustradas, mais irritadas. E a tristeza muitas vezes vai levar a uma frustração pessoal e um desejo de encontrar alguém, alguém tem que me tirar dessa tristeza, ou alguma nova distração tem que me tirar dessa tristeza, ou essa irritação, eu quero explicar para as pessoas, eu quero brigar, eu brigo com as pessoas, coisa e tal, os relacionamentos vão piorando muito, ou então o que acontece? As pessoas então não tendo uma rotina saudável, perde o sentido de construção pessoal. Vamos dar um exemplo muito simples. Se você vai na academia todo dia, você faz uma atividade que é você por você, e você vê melhor em você. Você fica autossuficiente nesse sentido. Você começa a ver vantagens na melhoria do seu corpo, vantagens na sua saúde, por conta de uma atividade que você está fazendo para você mesmo.
Então, se você não tem uma rotina, o horário que acorda é muito mal, vai dormir sempre de madrugada, sabe? Exagera na comida, exagera na hiperconectividade, não lê nada, não se informa de nada, não tem. Um dia é de um jeito, outro dia é do outro, mas quando lê parte, volta. Quando não tem essa rotina, o que acontece? Você vai muitas vezes achando que quer alguém. Alguém precisa me mandar fazer algo, alguém precisa me entreter, alguém precisa me trazer algo que seja inteligente, coisa e tal, alguém precisa me suprir, porque eu não estou dando conta de mim, entende? Então, a segunda dica é: tenha uma rotina saudável. Tá? Tenha uma rotina saudável. Porque aí, tendo uma rotina saudável, a gente consegue chegar no terceiro ponto, que é faça atividades faça atividades satisfatórias, entende? Porque quando você tem uma rotina, você consegue ver o que é dever e o que que eu vou fazer com essa tal, o que que eu vou fazer com essa tal liberdade. Estou na solidão pensando em você. Esse é o problema. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei. O que acontece? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? O problema da solidão é que a nossa solidão, ou ela é ocasional, porque a nossa rotina está uma zona, ou ela é momentos tenebrosos. Momentos de tipo, você fica com medo de ficar sozinho. Então o que acontece é que você tem que planejar atividades satisfatórias. Comece com atividades satisfatórias. Eu já vou falar sobre mais coisas aqui. Comece com atividades satisfatórias, com coisas que sejam boas para você. Como eu dou exemplo aqui, porque talvez seja um reflexo da minha realidade, né? Ou seja, livros que você quer ler, seriados, documentários, estudos que você quer fazer, ou às vezes atividades, ou então um filme, você quer ir no cinema sozinho, entende? Faça com que interiormente tenha fruto, que você durante o dia, eu sinto isso, eu sinto muita saudade disso. Durante o dia eu fico pensando, quando é que vai ter um tempinho para ler aquele livro? Por quê? Porque eu aprendi com o tempo. Já faz mais ou menos quantos anos? Nossa, meu Deus do céu, comecei com essa história de ler livro em 2006, vai fazer 20 anos daqui a pouco. Com o tempo, ler livro é uma atividade muito satisfatória. Eu virei aquele cara que quando eu tô lendo um livro, quando eu tô lendo o livro aqui, né? Jota, Cristóvão, sabe quando você faz assim, ó, sabe? Tipo assim, por favor, se toque que eu tô lendo um livro, por favor, por favor. Saco. Então o que acontece é o quê? A gente tem que ter. Desculpa aí, gente. Tá? Que coceira. A gente tem que realizar atividades satisfatórias. Você tem que criar uma rotina pessoal, algo que você construa, algo que você realize e que seja bom para você, que você veja benefício naquilo. Que talvez sim, em algum outro momento você divida com seus amigos. Você vai ler um livro de literatura, legal, mas tem um clube de literatura. Mas esse clube de literatura faz você desenvolver espaço, faz você desenvolver habilidade interna, entende? Esse clube de literatura tem um momento de contato, mas tem um momento da solidão. Beleza, você também pode se interessar muitas vezes por psicologia, como é o meu caso, mas vão ter os momentos de solidão que vão ser frutíferos para melhorar os relacionamentos, e os relacionamentos vão me dar mais insights para eu melhorar minhas leituras. Então, como eu disse, isso tem que caminhar lado a lado, entende? Muita gente, né, tem até um vídeo aqui que eu vou gravar em breve, que é o que você quer para a vida. Muita gente trava nessa hora. Porque não sabe o que quer para a vida. Na verdade, nem não sabe o que quer, não sabe nem o que gosta de fazer. Então, esse é o problema da solidão. Quando a gente chega na hora da solidão, a gente começa a perceber a nossa própria limitação de não conseguir desenvolver algo para nós mesmos. Por isso que as pessoas têm medo da solidão. Porque quando você está sozinho, só tem você e você mesmo, não tem como culpar ninguém. Você tem que bastar a si mesmo. Como começaram fazendo? Fazendo atividades satisfatórias. Fazendo coisas que você gosta, indo no restaurante, comendo uma sobremesa, pedindo às vezes um iFood, cuidado com isso, tá bom? Mas, enfim, experimentando alguma coisa, saindo, conversando, indo no museu, estudando, fazendo um curso, fazendo cerâmica, fazendo esporte, entende? É claro que fazer um esporte, dependendo do esporte, não vai ser sozinho, né? Vai ser uma fuga também. Mas vamos dar exemplo. Eu fiz natação durante muitos anos da minha vida, acho que fez 15 anos da minha vida. Nadei muito nessa vida, né? Nunca fui competidor nem nada, né? Mas o que acontece? Natação é extremamente solitário. É um esporte extremamente solitário.
Corrida também, às vezes, pegar, fazer uma corrida, né, andar de bicicleta, coisa e tal. Então, pensar nisso, nessa questão de fazer atividades que me dêem satisfação e que eu posso iniciar, eu posso encontrar essa satisfação e então eu posso voltar para a minha casa, sem precisar depender de outros. Uma vez eu lembro um amigo que ele falou assim, Jota, queria fazer uma atividade, uma caridade lá para uma comunidade carente de Curitiba. Porra, mas a galera não engaja. Eu tô conversando com eles qual que é a melhor data, ninguém me responde, parece que ninguém quer. Porra, eu queria ajudar a galera lá que tá pobre, coisa e tal. Eu falei pra eles assim, faz o seguinte, marca uma data, vai você. Se ninguém for, vai você sozinho. No final todo mundo foi, né? Mas o que precisava? Marcar uma data. Mas tem muita coisa que é isso. Ah, eu queria muito tal lugar, mas não tenho companhia. Vai. Vai fazer coisas satisfatórias. É o seu tempo, é a sua energia, entende? Aproveita essas oportunidades, sabe? Não fica nessa coisa de eu preciso de alguém. Porque se eu preciso de alguém para fazer coisas satisfatórias, eu nunca vou ter a minha experiência com aquilo. Eu nunca vou ter a minha experiência com aquilo. Eu nunca vou ter experiência com um livro, porque é que livro é difícil ler em conjunto, né? Mas eu nunca vou ter a minha experiência com aquele filme, com aquela comida, com aquela atividade, com aquele lugar. É sempre eu vou lá e depende da minha companhia. Se a companhia achou legal, é mais legal. Se a companhia achou uma bosta, então a gente fica amarrado com o outro. Não dá para ser assim. Então, a terceira coisa é que faça atividades satisfatórias, tá? Quarto ponto, dos 5 pontos como ser feliz sozinho. Evite a hiperconectividade. A hiperconexão. A desgraça do celular está matando a nossa capacidade de ficar dentro do nosso próprio quarto. Inclusive, não tem aquela passagem bíblica? Quando for rezar, não faça como os hipócritas que, né, propagam para todo mundo e mostram para todo mundo quanto está rezando. Se eles já receberam o que eles queriam, por que Deus vai agraciá-los? Entre no seu quarto e reze em silêncio. Veja, se a gente for pegar o lado psicológico disso, vocês sabem, tem um playlist aqui no meu canal chamado Psicologia do Evangelho, que fiz alguns vídeos sobre isso, mas se a gente for pegar o aprendizado psicológico disso quando for fazer algo, tem certas coisas que você vai fazer que entre no seu quarto e faça em silêncio. Então hoje até mesmo para rezar a gente tem que tirar uma fotinha, iniciando os trabalhos com o tercinho na mão, oração. Um monte de gente eu fico vendo tirando foto em missa, tirando foto lendo, tirando foto rezando. Meu, enquanto você está tirando foto eu sei que você não está prestando atenção no que você deveria estar prestando atenção, não é mesmo? Que era na missa, que era, sei lá, no culto, que era na oração. Então assim, por que não começar a desenvolver, não estou falando só de oração, mas assim, pare de hiperconectividade, pare com isso, entende? Pare de ficar tentando postar, de sempre estar em relação ao outro. Porque a hiperconectividade tem essa faca de 2 gumes, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eu quero mostrar para ter validação, eu acabo gastando tempo olhando o outro. E quando a gente começa a olhar o outro, a gente começa a invejar o outro, a desejar o outro e diminuir o nosso desejo. Ou então, quando você não está olhando para o outro, você está recebendo cargas e mais cargas e descargas de dopamina, entende? De coisas que só vão te distraindo e assim por diante. Vê um meme ou outro, como é o meu perfil, tá? No Instagram. No Instagram, se você entrar lá, assim, você vai para os stories, é só meme, tá? Vê um meme ou outro para dar uma desanuviada, eu acho que tá ok, até mesmo eu propago isso. Mas a questão é o quê? O problema é a gente mergulhar nessa hiperconectividade. Então a gente não sabe mais viver sozinho, porque a gente tem essa sensação de que se eu ficar sozinho, se eu começar a desenvolver, ler as minhas próprias coisas, eu vou perdendo a conexão com o mundo. Não, minha senhora. É esse desenvolvimento dessa solidão que vai melhorar a sua conexão com o mundo. Porque você vai ser uma pessoa mais interessante, você vai ser uma pessoa mais inteligente, você vai ser uma pessoa menos carente, você vai ser uma pessoa menos insegura. Por quê? Porque você aprendeu a ficar sozinho. Então, evite ao máximo a hiperconectividade, evite ficar. E antigamente tinha aquela coisa, né? Você chegava na casa das pessoas, a TV estava ligada para fazer companhia, não é mesmo? Tem muita gente que critica você ficar ouvindo música o tempo todo, mas vamos ser sinceros, vai lavar uma louça, você ouve uma música, você ouve um podcast, às vezes você está aí, né, minha senhora, lavando a louça e me escutando, não é mesmo? Assim, ok, eu entendo isso, né? Não precisa ficar refletindo sobre a vida lavando a louça. Mas o que acontece? Veja se realmente não está demais.
Você está numa live, daí você está lá, você tá ali ouvindo um podcast, porque vai ter que comentar, porque vai ter que ler, porque vai ter que... Eu quero que vocês assistam meus vídeos e comentem meus vídeos e compartilhem a palavra do bom senso. Mas em certos momentos, em outros momentos, fique sozinho. Tem aquela técnica que é muito boa, né? Na primeira hora do dia, não olhe o celular. Na última hora do dia, não olhe o celular. Que tal começar com isso? Que tal você começar com isso? Acorda de manhã. O problema é o quê? É o despertador, cheio de notificação no celular, não é mesmo? Mas, digamos, acorde de manhã. Aqui em casa eu tenho 2 despertadores, chamado Inácio e Joaquim, né? Quando não é o João Pereira, que é o galo, né? Por que não? Beleza, viu a hora ali, deixa o celular ali, levanta, né? Vai fazer teu café, vai fazer as coisas, vai ter um momento, quem sabe, para rezar. Às vezes você acorda mais cedo que todo mundo, vai rezar, vai desconectar um pouco. Vai viver sua vida. Vai se conectar com você para depois se conectar com o mundo. E quem sabe assim melhora um pouco essa relação com você mesmo, tá? E a última dica que eu dou: crie planos independentes. Crie os seus planos. Crie as suas metas. E aqui é uma dica principalmente para quem está num relacionamento. Para quem está namorando, para quem está casado, enfim. Quem está num relacionamento, inclusive, né, tem para quem tem filhos, tem netos, enfim. Crie planos independentes. Crie metas pessoais. Crie coisas que você quer realizar. Eu tenho um amigo meu, Leonardo, em que ele todo dia fala, ó, de 10 em 10 páginas a gente vai lendo muito. Ele realmente é bem focado. Eu não consigo tanto, mas ele é bem focado. Ou seja, ele criou uma meta para ele. Independente do que aconteça no dia, eu vou ler 10 páginas. Eu vou fazer algo para mim. E esse algo é um plano. Eu vou fazer uma construção. Entende? Por isso que eu falei lá em cima, com uma casa arrumada, com uma rotina bem feita, você fazendo algumas atividades satisfatórias, algo de prazer mesmo, assim, mais esporádicas, enfim. Você, evitando a hiperconexão, você vai ter tempo para ter seus próprios planos. Às vezes é um plano físico, né? Eu quero correr tantos quilômetros. Às vezes é um plano de estudo. Eu quero ler tantos livros até tal coisa. Às vezes são metas de oração. Às vezes é, não sei, um plano material financeiro. Eu quero ter... Mas tenha planos em que seja independente das pessoas. Entende? Planos que você consiga realizar e que você não precise contar com os outros e assim por diante. Tá? Por quê? Porque assim você consegue se medir e você consegue perceber que você não tem que depender tanto dos outros para fazer as coisas, para se motivar. Você pode sim conquistar as suas próprias coisas por você mesmo. Você decide o que é legal para você, você pensa no que você quer realizar, você se esforça para realizar e a conquista é sua. Então pense nesse tipo de coisa. Um exemplo que eu dou para vocês. Eu tô com uma cacetada tô lendo livro, acho que eu tô lendo, sem brincadeira, eu tô lendo uns 8 livros ao mesmo tempo. Então o que acontece é o quê? A minha meta é terminar esses livros. Né? Eu acabei de terminar o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Aí eu comecei a ler o Incidente em Antares, achei meio nhé, achei que enrola demais. Me lembrou um pouco o 100 Anos de Solidão, assim, conta a história de uma família, enfim. Aí eu pulei agora por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou seja, é uma meta minha. Eu estou terminando um outro livro chamado Rir é Preciso. Estou lendo um livro chamado Nudge, né? Como tomar melhores decisões, tudo mais. Né? Tô lendo lá, eu já falei aqui, o Manifesto da Masculinidade. Enfim, tô lendo vários livros, Imitação de São José. O que acontece é o quê? Todo dia eu tenho o meu momento para sentar. Mesmo que seja assim, das 11h45 à meia-noite, eu sento e leio 15 minutos. Essa é a minha meta, entende? Aí teve um tempo atrás que eu parei de comer doce, né? Por causa da quaresma, eu parei de comer doce e tomar. Era comigo mesmo. Era comigo mesmo. Hoje, agora, eu tô tentando gravar 5 vídeos por semana. Não, tô gravando 5 vídeos por semana e me passaram uma meta de. Jota, enfim, faça mais vídeos. Vamos gravar o máximo possível para ter mais tempo, pra gente poder editar com mais tranquilidade. Beleza. Mas daí, assim, eu tenho uma meta comigo mesmo, que é o quê? Não, quero gravar vídeos cada vez com mais qualidade. São planos independentes. São planos meus. Ok, eu sei que eu tenho que gravar vídeo aqui, eu sei que eu tenho que atender meus pacientes, coisa e tal, mas eu tenho que ter os meus planos nas minhas coisas, entende? Então começa a criar isso, coisa que te traga uma satisfação e que você consiga ver um senso de propósito, tá? Porque aí eu acho que, como eu disse, arrumando a casa, tendo uma rotina saudável, fazendo atividades satisfatórias, evitando a hiperconexão e tendo planos para você, independente da sua realidade,
Eu acho que isso dá para você começar a ver que fundamental é mesmo, amor, é completamente possível e é muito necessário que você seja feliz sozinho, tá bom? Enfim, hoje é isso. Hoje a gente chega porque eu vou te deixar você com a sua solidão, tá? E a última coisa que eu digo aqui, um bônus. A solidão é boa. Eu vou antecipar o conteúdo, mas não me aguento. Mas só para arrematar esse vídeo. A solidão é boa porque a gente começa a sentir interiormente aquilo que realmente nos afeta, passando a primeira camada do medo da solidão. Então a solidão é aquela hora que eu consigo olhar com mais clareza. A solidão dá uma luz para aquilo que eu estou sentindo, porque eu tenho mais tempo de processar, de raciocinar. Não de fritar a cabeça, mas de raciocinar. Então às vezes é necessário mesmo essa solidão. Pra você não ficar muito na correria do dia a dia, parecendo um ratinho na rodinha ali, né? Tá? Mas enfim, faz sentido o que eu disse aqui. Te ajudei nessas dicas aqui. Você já sofreu com a solidão, não sofreu? Eu vou voltar mais com esse tema. Assim como eu falo de relacionamento, a gente tem que falar de relacionamento com nós mesmos, não é mesmo? Mas a questão é isso. Faz sentido ou não faz sentido? Faltou alguma coisa? Você acha que tem alguma coisa para te fazer feliz? Né? Como ser feliz sozinho? Qual outra dica você daria? Escreve aqui embaixo. Tá? Não deixe de escrever também. Qualquer comentário que você faça aqui, faz o vídeo engajar, faz o meu canal chegar em mais pessoas que não conhecem. Então, se você gosta do meu trabalho, sempre comente, mesmo que seja assim, adorei seu vídeo, um coraçãozinho, fale qualquer coisa. Se quiser, me xingue também, não interessa. Comente aqui embaixo, tá bom? E diga pra mim, faz sentido ou não faz sentido? Tá? E aí, os últimos 3 recados. Primeiro, se você quiser conversar com um profissional, eu sou psicólogo, desde 2000, faz mais de 12 anos que eu sou psicólogo, então aqui embaixo tem marca horário comigo. Você está sofrendo com a solidão, está sofrendo, como eu disse, com carência, insegurança ou qualquer coisa, marca horário comigo. Você pode fazer uma terapia comigo, começar a terapia, e a gente tem atendimentos aí sequenciais, né? Ou você pode marcar um atendimento pontual, que é um atendimento de 1h30. A gente senta, conversa sobre o seu problema 1h30, a gente faz o nosso melhor. Então é muito bom, tem muita gente que está marcando mesmo, tendo terapeuta, está marcando para conversar comigo, para ter uma segunda opinião, para ter uma ideia, para bater um papo. Então esse horário fica aí. Clica aqui embaixo no link que tem isso. Aqui embaixo também tem 3 masterclass, uma chamada Mapa da Vida, que é sobre maturidade de passagem, fala um pouco sobre solidão, essa coisa de aguentar o próprio tranco da vida. Segundo é o simbolismo das histórias da Disney, que eu analiso Bela e a Fera e o Pinóquio. E o terceiro é como lidar com seus pais na vida adulta, que não é nenhuma masterclass, são 6 aulas, incluindo uma aula sobre sogro e sogra. Então aqui embaixo dá uma olhada, você clicar aqui no link, tem um site explicando tudo, cada uma dessas masterclasses. E o terceiro recado, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, tá bom? Faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ser feliz sozinho, tá? Beleza? E é isso, meu povo. Eu fico por aqui, espero ter te ajudado, tá bom? Siga aqui comigo assistindo meus vídeos e boa solidão para você, que ela seja frutífera. Um abraço, tchau, tchau.